2,7 bilhões. Esse é o tamanho da dívida que o Botafogo, campeão da Libertadores em 2024, pode ter quando o balanço financeiro da SAF for publicado. Um time que ganhou a América, que fez o futebol brasileiro parar para aplaudir, está hoje brigando na justiça com o próprio dono dentro de um mar de empréstimos. Acordos que não foram cumpridos e dinheiro que sumiu no caminho para a França. E o Botafogo não está sozinho nisso. O Vasco passou 2 anos nas mãos de uma empresa americana que, quando assinou o contrato em 2022, já tinha um prejuízo operacional de mais de 560 milhões de dólares. Mas ninguém perguntou isso na época. O Cruzeiro também trocou de dono e viu a dívida crescer 44% em um único ano. E a gente aqui, como torcedor desses times, acreditando que o futebol virou um negócio sério. E cara, o futebol virou um negócio sim. Só que o problema é que nem todo mundo que entrou nesse negócio sabe o que está fazendo. Ou pior que isso, sabe muito bem o que está fazendo e não é nada legal de se ver. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na engenharia financeira por trás das SAFs. O que é esse modelo, como ele foi vendido para nós como salvação. E por que, em pelo menos 3 grandes casos, ele está mostrando que pode ser uma faca de 2 gumes. Então, bora pro vídeo. Tá, vamos começar pelo mais quente, pelo mais doloroso, porque ele acabou funcionando. Em 2022, John Textor chegou ao Botafogo com um discurso quase cinematográfico. Vou construir um império multiclubes. Dados, tecnologia, integração, os jogadores vão se desenvolver num ecossistema global. O cara tinha Crystal Palace, ele tinha o Lyon da França, ele tinha o Bruxelas da Bélgica, e agora, com o Botafogo, ele entrava nesse grupo, o Eagle Football Holdings. E sabe o que aconteceu? Acabou funcionando. Em 2024, o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Tudo isso em um ano. Cara, o Botafogo, que há poucos anos não tinha nem bola para treinar, segundo os dirigentes, levantou a mais importante taça do futebol sul-americano. Isso é real, isso aconteceu, e Textor teve papel fundamental nisso. Só que aí, né, irmão? Por trás das conquistas existia uma bomba relógio montada em cima de uma estrutura financeira maluca que o Textor montou. Deixa eu te explicar o modelo. Textor criou o que chamou de Caixa Único. Todos os clubes do grupo, Botafogo, Lyon, Bruxelas, funcionavam como um organismo só. Dinheiro entrava no lugar, saía para o outro. O jogador circulava dentro de uma rede, era integrado, era moderno. Só que quando o Lyon começou a afundar em dívidas e na classificação, o Caixa Único virou um buraco. E se liga no que aconteceu. O Lyon, em crise financeira, estava prestes a ser rebaixado para a segunda divisão francesa. O DNCG, que é o órgão financeiro do futebol francês, estava em cima do Lyon. E Textor, para salvar o clube europeu, começou a usar o dinheiro do Botafogo. Receitas de vendas de jogadores como Luiz Henrique, Igor Jesus, Jair foram redirecionados para a Europa. A premiação da própria Libertadores não foi para o Botafogo, foi para o Lyon. Estamos falando de algo em torno de 677 milhões entre 2024 e 2025. O torcedor do Botafogo ficou feliz com as conquistas, é óbvio, e o dinheiro dessas conquistas foi para pagar a dívida do clube francês. Aí a história piorou ainda mais. O Ares Management, fundo americano que financiava a holding do Textor, perdeu a paciência com ele. Em 2023, por descumprimento de cláusulas contratuais, o cara teve que vender simplesmente 44% das ações do Crystal Palace por 1,2 bilhões para pagar parte da dívida. Mesmo assim, o problema persiste e chegou em 2025 a conta para pagar. O Lyon rompeu com o Textor internamente. A nova presidente do clube francês disse que não devia mais nada ao Botafogo, fim do sistema de Caixa Único. Mas o dinheiro que o Botafogo mandou pra lá ainda estava lá, mano. Mais de 573 milhões em transferências diretas, mais um empréstimo de 323 milhões que o Botafogo fez com o Banco XP para cobrir demandas do Lyon. O Alvinegro acabou processando o próprio clube na Justiça do Rio de Janeiro por uma dívida que ultrapassa 745 milhões. E aí você me pergunta, e a situação geral da SAF? O balanço que está para sair aponta uma dívida total de 2,7 bilhões. A FIFA já aplicou um transfer ban ao clube no final de 25, por causa de uma dívida com o Atlanta United pela compra do Almada. O Botafogo ficou impossibilitado de registrar jogadores entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, no meio da preparação da temporada, atrapalhando o trabalho por completo do Botafogo. E tem mais, a própria Eagle Holdings, que deveria ser a controladora do Botafogo, agora está em guerra jurídica com o Textor. A Eagle afirma que ele capturou o controle da SAF na mão grande e que as dívidas foram orquestradas em transações do tipo Zé com Zé, onde o mesmo homem agia como credor e devedor ao mesmo tempo.
A Justiça do Rio de Janeiro chegou ao ponto de limitar operações financeiras de Textor até nova ordem judicial. Cara, você lembra quando esse homem chegou em 22 anunciando que ia salvar o Botafogo? Que ia trazer o clube para o século XXI? Olha o que a gente tem agora. Sim, ele trouxe a Libertadores, porém também trouxe uma dívida de 2,7 bilhões, processos em 3 países e uma guerra entre o dono e o dono. É todo mundo querendo uma partidinha do Botafogo. Isso não é coisa de futebol, isso é episódio de série financeira da Netflix. E é exatamente aqui que entra a questão central do nosso vídeo. Quando você traz um investidor de fora, quem manda de verdade? O Botafogo tem 10% da SAF no associativo. 10%. O torcedor, a história, as gerações que torcem para o Botafogo representam esses 10%. O resto é de gente que talvez nunca tenha assistido a um jogo do Newton Santos. Tá, o Botafogo é drama com isso no meio, o Vasco é drama puro e foi sem anestesia. Em setembro de 22, mesmo ano que Textor chegou no Botafogo, o Vasco anunciou a venda de 70% da sua SAF para a 77 Partners, uma empresa americana. O valor do acordo? 700 milhões, pagos em parcelas ao longo de 3 anos. Além disso, a 777 assumia a dívida do clube, outros 700 milhões, e prometia investir em infraestrutura e no elenco, com meta de colocar o Vasco entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro até 2025. Cara, e parecia o sonho que o vascaíno esperava há anos. Fim das brigas internas, investimento americano, modernização, todo mundo vibrou. O que ninguém sabia, ou pelo menos não estava no noticiário, é que em setembro de 2022, quando a 777 assinava o contrato com o Vasco, a empresa já apresentava um prejuízo operacional de mais de 562 milhões. 3 vezes o valor do mercado da SAF vascaína. A 777 chegou ao Brasil com mais buraco do que lastro. E como o contrato foi feito? Sem garantias reais, mano. Sem mecanismo automático de reversão caso o investidor parasse de pagar. O poder foi literalmente entregue de bandeja à 77. A 77 entrou com o controle total da SAF, sem conselho equilibrado, sem auditoria, independente e obrigatória, sem cláusula de proteção robusta. Em palavras simples, o Vasco entregou o futebol para uma empresa quebrada com um contrato que mal protegia o clube. No final de 23, começaram a vir a público processos judiciais contra a 77 nos Estados Unidos, na Austrália, na Bélgica, na Itália. As acusações eram sérias: fraude em operações financeiras, uso de garantias múltiplas sobre os mesmos ativos, empréstimos de 350 milhões obtidos com garantias inexistentes ou já comprometidas. A empresa que devia salvar o Vasco era alvo de investigações em 4 países. E o clube estava sofrendo na veia. Jogadores sendo contratados por 3 a 5 vezes do valor que ganhavam nos clubes anteriores, sem justificativa plausível. A dívida, que já era de 700 milhões quando a SAF foi criada, cresceu 350 milhões sob a gestão da 77. O Conselho Fiscal do Vasco alertava e alertava, mas a 777 ignorava completamente. Em maio de 2024, a Justiça do Rio concedeu uma liminar histórica. Afastou a 77 Partners do controle da SAF do Vasco. A empresa perdeu os 39% de ações que ainda estavam condicionadas aos aportes que nunca vieram. O presidente Pedrinho acabou assumindo o comando. A 777 chamou a decisão de aberração jurídica, mas a pergunta que fica é: qual foi a aberração maior? A decisão judicial ou o contrato que permitiu isso tudo? Hoje, em 2026, o Vasco ainda convive com as sequelas. A 777 detém 31% da SAF e recusa-se a sair, cobrando ressarcimento pelos 310 milhões que investiu dos 700 milhões prometidos. A seguradora, a ACAP, que financiava as operações da 777, chegou ao ponto de forçar um leilão das ações da empresa em Nova York em junho de 2025. O que incluiu participações no Vasco, no Genoa, no Sevilla, no Standard da Liège, no Red Star de Paris e no Hertha Berlim. O Vasco tenta desde então encontrar um novo investidor e encerrar esse capítulo. O clube entrou com ação contra a 777 para cobrar indenização pelos prejuízos, e a situação segue em tribunal arbitral, com disputas que podem arrastar anos. Enquanto isso, quem sofre é o torcedor, que confiou, que acreditou e que viu o futebol do seu clube virar peça num jogo financeiro que nem começou no Brasil. O caso do Cruzeiro é diferente dos outros dois. Não tem escândalo de fraude, não tem guerra judicial internacional,
mas tem uma lição que vale ouro sobre o que acontece quando o investidor muda de plano. Em dezembro de 21, Ronaldo Fenômeno comprou 90% da SAF do Cruzeiro. O clube estava na Série B pelo segundo ano consecutivo, com dívida de mais de 1 bilhão. Sem esperança, Ronaldo entrou no momento que ele mesmo definiu assim: a dívida era de 200 milhões de dólares e eu não tinha esse dinheiro, mas disse: eu vou tentar mesmo assim. E ele literalmente tentou, e foi bem no começo. O modelo de Ronaldo era conservador, bem diferente do que viria depois. A gestão era enxuta, contenção de gastos, foco na reestruturação. No primeiro ano, o Cruzeiro subiu para a Série A com 5 rodadas de antecedência. A dívida caiu de 1,059 bilhão em 2022 para 694 milhões no fim de 2023. A SAF estava pagando as parcelas da recuperação judicial direitinho. O negócio estava funcionando dentro de uma lógica sustentável. Mas então, em abril de 2024, Ronaldo vendeu a SAF para Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono do supermercado BH, por cerca de 600 milhões. E aí, a história mudou completamente de tom. Pedrinho não queria Série A só para não cair. Pedrinho queria brigar com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, queria fazer o Cruzeiro grande de novo. E para isso, ele abriu o bolso. Olha os números do primeiro ano do Pedrinho, cara. Os custos com atividades esportivas mais que dobraram. De 176 milhões em 2023 para 395 milhões em 2024. Os salários saltaram de 94 milhões para 200 milhões, mais que dobrou. As viagens e hospedagens cresceram quase 10 vezes, chegando a 47 milhões. E a dívida subiu 44% em um único ano, de 903 milhões para 1,3 bilhão, com a dívida líquida chegando a quase 1 bilhão. Agora, tô longe de dizer que Pedrinho está errado em querer investir. O cara está colocando dinheiro de verdade, 331 milhões em aquisições de jogadores já registrados como ativo. E a receita cresceu também, não vou falar que não cresceu, de 207 milhões para 282 milhões. Mas os gastos também cresceram muito rápido, e o déficit do exercício foi quase de 170 milhões. E aí entra a questão filosófica do futebol moderno. Você cresce rápido e acumula dívida, apostando que a valorização do clube e as receitas futuras vão cobrir tudo, como fizeram grandes clubes europeus. Ou você cresce devagar e sustentável, sem correr o risco de um colapso. O Cruzeiro hoje está na primeira linha, com 400 milhões ainda a serem pagos à Associação de Recuperação Judicial até 2033, com dívidas tributárias de 236 milhões, com parcelas a pagar pelo próprio Ronaldo até 2034. O modelo, ele deu resultado esportivo? Ainda é cedo para dizer, mas as contas do Cruzeiro seguem no vermelho. E o clube é o segundo com maior tempo estimado para quitar as dívidas entre os times da Série A. Isso não é alarme, mas é sinal de alerta que nenhum torcedor do Cruzeiro pode ignorar. O Cruzeiro mostra que o problema das SAFs não é só quando o investidor é ruim, é quando o modelo de gestão não tem o ritmo certo. Rápido demais, você estoura. Devagar demais, você fica para trás. Encontrar esse equilíbrio é o desafio que nenhum dono de SAF ainda resolveu com perfeição no Brasil. Então, você, torcedor que foi ao estádio desde criança, que tatuou o escudo no braço, você tem apenas 10% da SAF do seu clube. 10%. O resto é de americano bilionário do varejo, ou do cara que usou a grana da Libertadores para pagar dívida na França. Eu não sou contra as SAFs. A lei de 21 não é o vilão. O vilão é o contrato mal amarrado. O investidor que ninguém checa, a governança que entrega o poder total sem proteção nenhuma. E o que fica de lição com esses três casos? A transparência é tudo. Se o seu clube não publica balanço, desconfia. Governança importa, mecanismo de proteção tem que existir antes do problema, não depois. E o modelo multiclubes é a faca de dois gumes. Quando um sangra, todos sangram juntos. O futebol moderno é negócio e vai continuar sendo. Mas o torcedor é o coração disso, e nenhum balanço financeiro, por mais cheio de zeros que seja, compra a história de um clube, compra o que o seu clube significa para ser torcedor. Essa conta não fecha em planilha nenhuma. E é isso, rapaziada. Se esse vídeo te fez pensar, me faz um favorzinho, deixa o like, que não vai cair sua mão, mas me ajuda demais. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Cada inscrito conta de verdade para chegar na meta de 1000 inscritos. Tamo junto e até o próximo vídeo.